Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social Podcast e hoje com dois amigos, Dr. Eduardo Gurgel do Amaral e Dr. Li Limin. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, Dr. Li. Obrigado. Gurgel. Obrigado, Dr. Thomas, pelo convite. É um prazer e uma satisfação. Gurgel, eu tô vendo aqui seu mini bio, mas é gigante só o mini bio aqui. Então, eu sei que você está representando o HITS, né? Eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores o que é o HITS, o que é a Fundação Fórum Campinas e como é que está hoje o nosso parque científico da Unicamp. A gente está junto com o Dr. Li lá, a gente tem feito muitos eventos no CPDI, que é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, com o nosso amigo Dr. Taki. E conte um pouquinho desse trabalho da Unicamp, nesse processo de inovação. Ele recebe muitas startups. Como é que está a pesquisa em desenvolvimento dentro da Unicamp? Então, vou tentar ser o mais sintético possível, né? Começando pela Fundação, uma entidade criada formalmente em 2002, mas fruto de um movimento que começou em 1999, liderado pelo reitor da Unicamp, com o reitor da PUC, e depois reuniu os principais dirigentes das instituições de ciência e tecnologia de excelência da região, na época eram 11, para criar uma entidade para promover uma maior apropriação da ciência, tecnologia e inovação pela sociedade. Uhum. Então a ideia era aumentar a competitividade, mas também criar cultura sobre inovação, enfim, uma série de objetivos, porque a sociedade acaba, ainda mais naquela época, mais de 20 anos atrás, conhecia muito pouco fora das universidades do que se faz, que a gente tem na região, que é algo bastante diferenciado. Mais recentemente, nós tínhamos lá em Campinas uma área destinada a um polo, duas áreas, a polos de tecnologia, para assim, ser mais claro, uma espécie de um Vale do Silício local. Uhum. Uma delas era uma área muito grande, de 8 milhões de metros quadrados, que tinha uma legislação específica, e a Unicamp adquiriu uma fazenda que fazia parte dessa área, que é contígua ao campus, isso em 2013, 2014, e propôs a desenvolver nessa área, que seria uma área de expansão, mas de uma nova universidade, com uma nova lógica, né? Algo pensando daqui 50 anos, como seria, né? Propôs a criação de um hub internacional para o desenvolvimento sustentável. Isso, a coisa foi 2016, 2017, quando surgiu essa ideia, um pouco antes bem antes da pandemia, uhum, e antes também desse boom de crise climática, né? Então, mais uma vez, ela sempre liderando, sempre antevendo o futuro. E como é uma área que pegava parte do polo, e lá no polo nós temos o Sirius, nosso acelerador de partículas, um dos 3 principais do mundo, CPQD, Eldorado, Venturas, temos muitas das nossas instituições nessa mesma região, e uma área já vocacionada para isso, se decidiu integrar tudo para se criar um distrito inteligente de inovação, onde se respira ciência, tecnologia e inovação, mas 24 horas por dia, não só do ponto de vista técnico, né, ou específico empresarial, mas viver lá dentro com a sua família, né, com seus filhos, né, tendo cultura, lazer, esporte e toda a integração num ambiente que seria um dos mais modernos do mundo. Esse é o projeto do HITS, né? E a Fundação Fórum, ela foi se modificando, foi crescendo, saiu de 2002 de ser uma entidade só das instituições de ciência e tecnologia, em 2015 passou a representar a Tríplice Hélice, incorporando as principais associações empresariais e órgãos governamentais. Em 2023, com essa formalização da gestão da implantação do HITS, no sentido de integração, ela passou a representar a Hélice Quíntupla, que reúne sociedade e meio ambiente, né? Considerando que o meio ambiente não só nas melhores práticas, mas também na geração de solução, de mitigação ou de novas soluções para a sustentabilidade no seu sentido mais amplo. Então é esse o esforço que estamos fazendo. Fazendo uma conexão com a Unicamp, além dela ser líder absoluta desse processo, e também do parque, né, como você citou, do parque científico, que a gente teve a honra de participar da sua criação, o HITS ele acaba sendo um parque no sentido de um ambiente de inovação, só que muito amplificado, incorporando o resto. O parque praticamente trabalha com uma conexão direta universidade e empresa, né? Um parque que, no nosso caso, é um Science Park, um parque normal, um parque tecnológico, como os ligados ao
Sistema Paulista de Ambientes de Inovação do Governo do Estado, né? Você tem o governo também como mediador, como indutor. E no caso do HITS, ele é um parque ampliado onde você tem toda a sociedade dentro, vivendo as melhores práticas, as melhores tecnologias, mas principalmente um ambiente que gera conhecimento ininterruptamente, promovendo competitividade regional, estadual e nacional. E, Dr. Gurgel, e esse RIDS, vocês se basearam em polos tecnológicos também de outros lugares do mundo? Sim. Foi feito, se criou um grupo, né, inicialmente interno, depois com a participação de outras entidades, inclusive com a prefeitura também, mas um grupo de especialistas de diversas áreas que rodou literalmente o mundo, visitando diversos outros locais onde esse movimento aconteceu, né? Principalmente no exterior, ainda que a gente tenha alguns exemplos na verdade, de conceito parecido, mas não nessa amplitude. E eu vou citar um deles que eu acho que é um dos mais emblemáticos pelo que tem por trás, que é a área de Paris-Saclay, que é um projeto do governo federal, com as universidades, com todo um aparato, mas de se criar uma área praticamente do zero, que era uma área, na verdade, rural, né, que foi transformada para receber as universidades, que na verdade foram mudados para lá, as universidades, centros de pesquisa, órgãos governamentais. Nós tivemos uma visita técnica nessa área em 2022 e é impressionante que tinha, brincando, aí, uns 100 prédios na faixa de 20, 30 mil metros quadrados cada um, construídos, toda a área urbanizada, e o governo puxou uma linha do metrô, 30 quilômetros, de 25 a 30 quilômetros. Para atender essa exatamente, para poder criar o transporte, né, do centro de Paris para lá. Qual que é a vantagem que nós levamos? Eles colocaram inicialmente 5 milhões de euros, 5 bilhões de euros, né? 30 bilhões de reais, mais ou menos, tá? Sendo que desse valor, 2 bilhões seriam para o metrô, que estava quase pronto. Mas nós levamos uma vantagem, né? Qual que é a vantagem? Nós temos todas as entidades já instaladas. E, na verdade, o que nós temos do RIDS são algumas áreas privadas, que são fazendas, né, que seriam ocupadas exatamente por toda essa parte de urbanização complementar. Tá certo? A desvantagem nossa, que nós temos que compensar, né, que lá existe uma política de Estado de longo prazo, uma percepção de reposicionamento da França em relação a... eles pretendem, de uma certa forma, são um dos principais ambientes de inovação da Europa. Né? E a gente não tem ainda essa cultura, esse amadurecimento, né, de perceber e de trabalhar a longo prazo com políticas de Estado que são, na verdade, feitas para 20, 30 anos, não menos do que isso. Né? E é o esforço que nós estamos fazendo localmente. Dr. Lee, tudo bem? Boa tarde. Eu sei que você é o professor titular de neurologia da Unicamp, tem trabalhado muito nessas questões da neurociência, epilepsia. Como é que você vê esse papel da Unicamp na questão de você trazer, de um lado, a questão da saúde e da inovação? Thomas, obrigado aí pelo convite, a gente está conversando, pegando talvez um pouquinho o que o Gurgel falou, né? Desses exemplos, desse projeto do HITS, que tem a Unicamp como principal trator aí, digamos, desse projeto, e que se espelha nesses projetos internacionais. E pegando a palavra-chave que ele traz, que sempre é o papel do governo, né? O governo tem uma participação muito importante. E ali no RIS, na Unicamp, nós estamos tentando realmente fazer essa aproximação, mas sabendo que o governo nem sempre ela tem uma força ou a capacidade de fazer isso acontecer. E eu lembro da nossa viagem que nós fomos para a China e que a gente teve a oportunidade de visitar alguns parques, alguns que realmente chamaram muito a nossa atenção. O Parque Tecnológico de Zhejiang University. Exatamente, onde nós pudemos assinar, digamos, o convênio, né, o contrato aí de parceria, né, do Ibrachina com eles e tal. Mas o outro parque que me chamou muito a atenção foi do Chongqing. Né? E realmente lá também teve muito, digamos, a participação do Estado como indutor e como mantenedor. Né? Então, a questão do RIS que eu vejo, ela requer, digamos, essa participação muito mais ampla, não somente do governo, mas também, como bem falou, a quíntupla hélice, né, que é sociedade, meio ambiente, academia, né, o governo e também a parte do setor produtivo, os empresários. Trazendo isso no contexto da saúde, né, especificamente na área da neurologia, e como que ela se encontra, digamos, na parte aí, né, como que ela seria, digamos, desenvolvida aí, nesse sentido, eu vejo assim, Thomas, olha,
Se a gente olhar, né, a situação da nossa sociedade, a situação mundial, em que mais ou menos quase a metade, 41% da população mundial tem algum ou sofreu algum tipo de doença neurológica, faz com que estudo, né, pesquisa e novas terapias para essas pessoas que estão sofrendo de doenças neurológicas sejam muito, muito importantes. E isso, ao ver, assim, o caminho a ser seguido é sempre através, digamos, de meios que produzem conhecimento. E no Brasil, e como boa parte do mundo, o setor que produz o conhecimento é a universidade. Entretanto, existe um ponto de como trazer o conhecimento, a ciência, para a pessoa, né? Então, esse pulo da inovação, em que a universidade ela não consegue, né? Você sabe disso. Ela produz conhecimento, é uma conhecimento que fica depositado numa prateleira e tem dificuldade de chegar, né, ao mercado. E eu vejo precisamente que esse espaço do HITS, ou essa tendência mundial de você ter parques, mas que não são somente tecnológicos, mas realmente parques aí de quarta geração que você vive, você respira, né? Ciência, inovação, tecnologia, vai fazer com que o passo para alcançar essas mudanças seja mais rápido e solidificado. Isso certamente nas universidades, como a Unicamp, como a USP ou outras federais aqui no Brasil, elas têm essa possibilidade. Porém, elas só vão alcançar, digamos, sua plenitude de ação se realmente tiverem uma política, até diria universitária, né, que valorize esse ponto de inovação. E acho que, como professor na universidade, eu vejo que isso é um desafio a se vencer, né? Então eu vejo, tem potencial? Estamos fazendo? Estamos. Podemos fazer mais? Muito. E Dr. Lee e Dr. Gurgel, vocês, no Brasil existe já um projeto que nem o do HITS, por exemplo, de trazer o setor privado dentro da academia, de ter clusters de inovação, ou o HITS, a Unicamp, está sendo a pioneira nesse sentido? Você quer responder? Depois eu complemento. Olha, eu diria assim que as universidades ainda elas estão muito, né, centradas numa parte acadêmica, né? Existe um arcabouço legal em que precisa ser vencido. Assim, você lembra das conversas que a gente teve com o pessoal do Parque Tecnológico, as universidades? Existe uma proximidade lá na China da academia e do setor produtivo de uma maneira muito, digamos, harmoniosa e necessária, né? Enquanto que aqui no Brasil, as universidades aí públicas, elas têm dificuldade de fazer essa aproximação, essa proximidade com o setor produtivo. Acho que esse é um modelo que nós precisamos rever com certa urgência. E no caso do HITS, digamos, assim, eu tenho visto alguns parques de São José e Rio Preto, que é fantástico. Rio Preto não, São José dos Campos, né, que é realmente um dos pioneiros, tal. Mas o que se propõe dentro do HITS, ele já é outro tipo digamos, de ideia, né, de proposta, em que realmente você tem uma vivência, né, em termos de inovação, que você não vai somente das 9 até, sei lá, das 9 às 5, obviamente, acho que no mundo da inovação a gente não para, não existe um período de você parar que você vai para casa e fecha o parque. E no HITS, obviamente, você tem os escritórios, os centros de pesquisa, mas tem uma vida que dá continuidade. E muitas vezes, assim, como neurocientista falando, né, as inovações elas se dão de maneira muito fortuita ao acaso. Exatamente. De um bater-papo, daquele momento descontraído, de realmente de você, digamos, seria um caldeirão para ebulição de boas ideias. E acho que precisamente o HITS tem essa peculiaridade, né, que é realmente um caldeirão, no bom sentido, né, uma vivência ali, de que as pessoas se encontrem, tenham a vida, suas crianças, os seus pets, né, e toda uma relação social e que tem ali a possibilidade do HITS. Bom,
Gurgel, tem no Brasil alguma coisa parecida com essa proposta? Vou aproveitar o gancho agora da sua fala. É o seguinte, a gente tem algumas iniciativas de distritos Smart Cities, distritos inteligentes, seja incluindo tecnologia em cidades que já estão consolidadas, sejam criando áreas novas, mas na configuração que nós temos, e o nosso grande diferencial, não só conceitual, né, é o lastro. Ter um local, a concentração de entidades de ciência e tecnologia, numa área extremamente nobre da cidade, né, que fica próxima, relativamente próxima a tudo, mas é uma área bastante urbanizada e muito valorizada. O que nós temos, seguramente Campinas é um dos 3 principais polos de alta tecnologia da América Latina. Então o que nós estamos fazendo, exatamente o que o professor Lee acabou de dizer, né, é incluindo a cidade, mas uma cidade planejada, de altíssimo nível, né, de altíssima atratividade, um local para se viver com alta qualidade de vida, com todo o aparato, no entorno dessas universidades, desses centros de pesquisa, para que se faça tudo, se trabalhe, se viva, se tenha lazer, se tenha saúde, enfim, se tenha cultura. Né? E também uma vida acadêmica dentro, né? Então, mas ela é toda integrada, você acaba não tendo mais barreiras, essa é a diferença. Porque assim, o que nós temos? Diversos parques, São José foi citado, é um parque referência sem dúvida, mas tem também o da PUC Rio Grande do Sul, que é maravilhoso, tem vários outros. Né? Tem o Porto Digital, que também é uma referência de uma recuperação de uma área degradada, de Porto, né? Que acabou abrigando uma incubadora e acabou expandindo, e hoje significa um PIB, uma porcentagem importante do PIB. Florianópolis é outra cidade que é uma referência em termos de inovação, mas o que a gente não tem assim é o hard science que nós temos, essa ciência de altíssima densidade que entendo que é pouco explorada. Sem querer estender, eu emendo. Essa questão da transferência de tecnologia tem a forma tradicional, que é um licenciamento de patente, um projeto colaborativo, né? Mas eu entendo, pela nossa experiência, né, que uma das formas mais eficientes é a criação de startups, porque quando você fala de startup tecnológica ou de inovação, normalmente são pessoas que saíram da universidade, que têm toda aquela base acadêmica forte, e às vezes uma pequena experiência empresarial, às vezes não o suficiente, que daí por isso sim, você precisa de aceleradora, incubadora, parque para dar o suporte necessário para que levar para o mercado. Levar para o mercado, sim. Então o que a gente tem? Assim, pensando um pouco do Science Park para o RIDS, né? Uma forma sistêmica de gerar empresa, de dar suporte e fazer com que, o professor Lee acabou de dizer, inovação, ela acontece. Por que um território é importante? Né? Por que a gente não faz inovação isolada numa ilha? Ou cada empresa no seu canto? Porque ela precisa de integração. Qual que é a diferença básica de um ambiente de inovação? É o conhecimento tácito. O codificado, que é o que você escreve um livro, põe na internet, enfim, que você manda, ele não transmite todo o teu potencial. O tácito é o que nós estamos fazendo aqui agora, olho no olho. Sim. E a confiança que gera a transmissão de conhecimento, não proposital. Às vezes uma conversa ela gera uma ideia totalmente diferente que gera uma solução, e é por isso que regiões como o citado Vale do Silício, que é um dos mais famosos, mas tem diversas regiões do mundo, foram tão importantes na alavancagem de seus países, de suas regiões, coisa que nós estamos buscando esse conceito, porém já modernizado, já no que tem de melhor em termos de possibilidade de construção. E, doutor Gurgel, essa sua ideia do RIDS também é um local para ser analisado a questão do sandbox? Por exemplo, se uma startup inventa um produto, doutor Lee, ali é para ser um lugar, para ser um ambiente de ser testado esse produto? Só eu vou passar a palavra. Seria assim, tipo um sandbox regulatório. Um dos conceitos é o laboratório vivo. Tá. Então, na verdade, a gente tem um foco muito grande na questão da Agenda 2030, das 17 ODS da ONU, né? Pensando em gerar conhecimento. Assim, na verdade, abrange tudo. Mas para a questão da sustentabilidade, que é mais do que urgente, né? Mas a ideia é que tudo aconteça, em vez de você fazer segmentado numa empresa ou num laboratório e depois ver, não. Você já está fazendo, você já está aplicando tudo que é possível, né? Você está difundindo, porque uma base de todo esse processo, e a grande diferença nossa, Brasil para a China, para outros países, é cultura. Quando você tem uma cultura voltada para aquilo, vira um processo natural. Aqui a gente acaba estando limitado a alguns... assim, no nosso caso, por exemplo, na universidade, no nosso meio, todo mundo sabe a importância da inovação, mas a grande maioria não dá a devida importância. Então, o que a gente quer com isso, né, é, na verdade, envolver todos os processos que geram competitividade, geram inovação, geram solução, num mesmo ambiente, só que você vivendo integralmente todos,
inclusive a família toda, não que todos vão estudar ou todos vão trabalhar nisso, mas assim, vivendo de uma maneira natural e trabalhando com conhecimento de uma maneira natural no próprio meio ambiente, né? Com o que tem de melhor. Talvez eu não tenha sido tão claro, professor, se puder completar. Eu assim, estava aqui refletindo sobre isso, né? A questão, digamos, de patente, de aplicação. Né? Na área médica, nós, no Brasil, infelizmente, nós não temos muita, digamos, desenvolvimento, digamos, de fármacos ou novas terapias. Apesar que nós tivemos aí pesquisadores fenomenais, que nem o Vital Brasil, que fez aí descrição, né, de bradicinina, que realmente são medicações, depois a base delas, que é amplamente usado. E a ponto, assim, de curiosidade, eu estava conversando com um colega meu, né, lá da Unicamp, que está com uma medicação para tratamento de câncer, né, e que foi tentar fazer, digamos, uma inscrição para o Comitê de Ética. E lá dentro do Comitê de Ética ele foi tentar procurar ensaio clínico para novas medicações. E, pasmem, não tinha. Ele falou, não achei. Daí ele ligou lá para a Conep perguntando, não tem um item aqui para fazer ensaio clínico de novas medicações, tal, né, fármacos novos? Ah, tinha antes. Então, o que acontece? O país não tem vocação de produzir novas medicações, né? Mas nós carecemos de medicações novas, inovadoras, que existem no mundo. Vou falar novamente da China, onde, né, ultimamente eu estou tendo um pouquinho mais de contato com o pessoal da China. Então, eles falam, olha, essas medicações estão realmente muito bem desenvolvidas para câncer, né, para diversos tipos de doença. E a gente falando do HITS, né, a HITS é Hub Internacional. Então, obviamente, cabe o espaço de vinda também de outras empresas estrangeiras. E para nós, a pessoa, mas isso eles vão dominar o mercado. A gente precisa entender, é um mercado que nós não tínhamos, é a população que está sofrendo com falta dessas medicações, que poderia estar se beneficiando, tendo uma qualidade de vida muito melhor. É uma tecnologia que nós não estamos tendo acesso. Mas se eles estiverem aqui, nós temos condições de realmente aprender também, de apropriarmos dessa nova tecnologia que não está no nosso país. E, novamente, o papel do startup entraria muito bem. Eles podem realmente aprender com essas indústrias internacionais. Eu também vejo a China, que ela conseguiu estar nesse patamar como? Porque eles também copiaram muito. Aprenderam muito com... Transferência de tecnologia. É um processo natural de aprendizado. É um processo bastante natural. O Japão também foi assim no início. Exatamente. E aí tem a engenharia reversa. A Coreia. Todos eles, né? E eu vejo, né, novamente, ali na região, realmente tem um ecossistema muito rico. Nós temos ali um acelerador, né, que é o Sirius, que é do CNPq, junto vai instalar um laboratório P4, de Orion, que é o único laboratório de Doutor alta... Lee, você pode explicar para os nossos telespectadores como é que o Sirius funciona? Então, o Sirius é um acelerador de luz, né, bem dizendo, aí, de quarta geração, né, produzido com a tecnologia nacional. A gente tem muito orgulho, né, dos nossos pesquisadores. E ela serve basicamente para estudar, desvendar a natureza da matéria. Né? Então, ele consegue chegar numa resolução atômica, bem dizendo, do que é aquela substância. Então, por que isso é importante? Né? Veja a questão que eles participaram, digamos, da elucidação da estrutura da Covid. Né? Então, eles fizeram um estudo de como que era a estrutura da Covid. Mas isso serve para uma outra coisa? Serve. Vamos resgatar que o Brasil é um dos lugares com a maior biodiversidade, né, do planeta. Tem muitas plantas aí, né, com potencial enorme farmacológico. E que, de fato, tem muitas pessoas vindo, né, para pesquisar no Cerrado, na Amazônia, para ver as propriedades medicinais, seja para anticâncer, seja para a demência, Alzheimer. Estão estudando. Então, veja que potencial riquíssimo que nós temos, né? Se a gente tiver fazer
o próprio uso dos recursos, a gente consegue mapear essa riqueza que está aqui no nosso solo, e quem sabe ali não está a próxima cura para um tipo de câncer. Lá não está o próximo medicação que pode frear a progressão de uma doença. Então, eu vejo que o que precisa ter? A gente precisa ter um ecossistema, precisa ter uma cultura que seja voltado para isso. E novamente, né, acho que o que o Gurgel falou, o RITS tem essa pretensão. Né? Ela foi arquitetada, foi pensada, né, para esse cenário. Doutor Lee, doutor Gurgel, a gente está aqui com os nossos telespectadores. Eu queria que vocês, no segundo bloco, respondessem, indicassem um livro, um documentário ou um filme para os nossos telespectadores. Vou pedir para que o nosso produtor, aqui a produção, solte a vinheta. Bom, retornando ao nosso programa Contrato Social, e agora já no nosso segundo bloco, Dr. Lee, Dr. Gurgel, vocês têm algum livro para indicar para os nossos telespectadores? Eu tenho um livro que eu lembrei agora que eu li que me impressionou bastante, mas eu não lembro assim o nome dele com muita clareza. Mas era alguma coisa da história dos fazedores de machado. Uhum. Por que isso me impressionou? Porque ele fala da história da inovação desde os primórdios da pré-história, contando como é que foi a evolução. E o que eu achei muito interessante, né, dos autores desse livro, eles conseguem mostrar o conceito que está por trás em cada fase da vida. Qual que é o diferencial do ser humano, quando ele se tornou um ser humano, que exatamente, eles falam do fazedor de machado, porque é exatamente essa ferramenta que começa o processo de transformação. Eles vão adquirindo conhecimento, vão adquirindo poder, ainda que boa parte, infelizmente, né, por falta de uma consciência mais elevada, ele se perde na questão mais física, mais brutal, né? Mas vai gerando tudo que nós temos de máquina, de evolução tecnológica, a partir dessa mesma lógica, a partir desse mesmo processo. Então, esse livro, em termos de conceito, de história, ele é fantástico. Eu não lembro o nome certo, mas se colocar fazedor de machado na internet, vai vir o nome certo de alguma forma. A gente passou pelas revoluções industriais, sim. Agora a gente chega nessa revolução 4.0. Sim. Como é que é esse fazedor do machado agora, nesse atual momento? Mas sobreviveria. O que eu vejo, quanto mais tecnologia faz, mais você acelera o processo. O processo é o mesmo. Entendeu? A diferença, por exemplo, a gente fazia isso sem pensar o que estávamos fazendo. Quando veio o Schumpeter explicar, né, a teoria da inovação e tal, ele codificou o processo. E daí você tenta reproduzir. Mas mesmo agora que a gente se considera avançado, eu sinceramente, né, apesar de estar nesse meio há muitos anos, tal, eu acho que a gente está num atraso incrível. Porque, de novo, eu vou insistir na questão cultural, mas eu vou colocar algo muito polêmico, talvez, né, e sem querer entrar em nada que envolva crenças, a questão moral. Então, se a gente tiver uma percepção, né, do nosso plano físico, dentro do que a gente consegue dominar, né, mas também num plano moral de respeito ao meio ambiente, respeito ao próximo, né, uma noção que transcende um pouco o território. É uma pertença coletiva, não uma pertença do jeito que é hoje, que você vê uma briga enorme e daí você acaba com o outro poder ter um pedaço melhor. Esse processo que eu acho que seria o próximo salto. Sem isso, a gente não consegue avançar. Então, a tecnologia é fundamental, mas a tecnologia fria, no meu ponto de vista, não nos leva a uma paz, não nos leva a algo que seja sustentável de longo prazo. E eu acho que é isso. Agora, a lógica, se a gente for ver, é a mesma. Conforme você vai adquirindo mais consciência, um processo mais elevado de olhar o mundo, você consegue fazer um melhor uso desse processo, dessas ferramentas e da lógica. Isso da lógica é só para te dar um pouco de aceleração no processo. Entendi. Doutor Lee, tem um livro que você gostaria de indicar para os nossos telespectadores? Então, eu tenho lido alguns clássicos. Eu acho que é interessante você revisitar alguns livros, né? Por exemplo, esses dias eu estava lendo O Crocodilo, do Dostoiévski, que achei muito interessante, é surreal, né? O outro livro que eu li quando eu fui para Curitiba é do Dalto Trevisan, Antologia, né, O Vampiro de Curitiba, mas um livro que eu acho que me pegou de um jeito, é um livro infantil, né? Eu achei fantástico, porque acho que o mundo é muito duro ultimamente, né, tal, e aquilo me traz uma paz assim, enorme, que é um livro chamado Menino, Topeira, Raposa e Cavalo.
né? Acho que é do Charlie Mackesy. Até acho que fizeram um filme. É um livro bonito, simples de ler, com mensagens poderosas. Eu diria que seria meio, talvez, análogo ao que as pessoas falavam de livro assim, naive, assim, de Pequeno Príncipe. Né? Fala para mim, qual livro que você lê? Pequeno Príncipe, né, tal. Mas esse livro, assim, achou que tem umas mensagens boas, né? E que talvez frente a esse mundo frenético que a gente está vivendo, de crise climática, talvez a gente precisa voltar um pouquinho mais, digamos, às raízes da humanidade. E muitas vezes a gente acaba esquecendo, né, de que, puxa, o que nós queremos? Acho que a gente fala de inovação, toda essa tecnologia, mas afinal, né, acho que é um ponto importante que você falou, a questão ética, né? Para que serve tudo isso? Para quê? Né? Por que nós queremos inovar? Né? O que está por trás disso? Né? Acho que nós não podemos esquecer da humanidade. Né? Então, acho que esse é um ponto principal. Né? Então, não esqueçam disso. Então, leia esse livrinho, vocês vão gostar. Né? Se vocês têm filho, leiam com seus filhos. Menino, topeira, raposa e cavalo. Dr. Gurgel, Dr. Lee, falando de conectividade, né? A gente está falando do HITS, de uma área que está sendo desenvolvida. Vocês acham que esse trem intercidades ligando São Paulo agora com Campinas vai fortalecer mais ainda o HITS? Eu acho que com certeza, né? Porque, primeiro, São Paulo ele tem uma importância fundamental por ser capital. Mas, por outro lado, eu vejo que há uma saturação muito grande urbana no processo. Campinas, eu sou de São Paulo, mudei para lá há 50 anos, exatos 50 anos, né? Era uma cidade muito tranquila, hoje também está sobrecarregada. Porém, a qualidade de vida que a gente consegue ter lá é muito superior, num custo que ele é alto, mas relativamente baixo se comparado com São Paulo. Então, a gente tem que pensar numa integração, porque aí você consegue trabalhar e ter toda essa base que nós temos aqui, né, como ponto de referência, e utilizando o caso quase que o lado campus de Campinas, entendeu? Sem que obrigue a pessoa que mude para lá ou que você tenha essa divisão que tem hoje. Para ficar vindo de carro, ou mesmo com outra forma de transporte, é impraticável. Entendi. Porque o desgaste é muito grande, enfim. Né? Então, eu acho que essa ligação via ferroviária ela é fundamental para criar integração e um crescimento de ambas as áreas e pensando no estado de São Paulo para fora, tanto em nível nacional como em nível internacional. Não, com certeza. Eu não vejo a hora de a gente ter um trem, né, de média, quiçá a gente poderá ter um trem de alta velocidade que tem em outros países aí, né, tal. Mas certamente isso vai facilitar muito a questão da mobilidade. Lembrando que Campinas, né, a gente vê uma região que tem uma logística muito boa, com o aeroporto internacional, com estradas muito bem conectadas. Então faz com que esse trem que vem, ela realmente melhora ainda mais, digamos, essa conectividade entre a capital e ali a cidade de Campinas. A gente não fala interior, né? Campinas sempre é meio capital. Mas assim, acho que certamente, Thomas. Dr. Gurgel, Dr. Lee, para a gente finalizar, como é que o público pode acompanhar e se conectar com as iniciativas do Fórum, do CPDI, do Inova Unicamp? Como é que as pessoas podem acessar? Porque a gente tem pesquisadores, empreendedores de outros lugares. Como é que eles fazem para ter esse acesso à Unicamp? Bom, a Unicamp, né, então, é uma universidade jovem, né, mas que realmente é muito produtiva, tem muitas atividades acontecendo lá, né, acho que o próprio CPDI, que é o Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do IBRACHINA e IBRAWork, né, tem sido muito instrumental em fazer essa conexão, digamos, da sociedade para com a comunidade acadêmica, né? E essa ponta de inovação. E lá tem o Dr. Tak, nosso amigo, que é o diretor do centro, e lá a gente volta e meia organiza alguns eventos pontuais de discussão temática. Nesse momento a gente está discutindo sobre crise climática. Acho que é um tema que ninguém está, né, não pode deixar de discutir. E fora isso, já vai... Depois o Gurgel pode falar mais, Campinas ele tem organizado a Campinas Week, né?
Campinas Week. Então, acho que tem várias oportunidades. A própria Unicamp também divulga, né, através do seu portal do Inova, né, várias possibilidades de interação, de cursos até, né, para realmente a comunidade em termos de inovação. Mas eu certamente vejo que ainda tem muita coisa que pode ser feita. Quer falar um pouquinho sobre isso? Assim, na verdade, tentando ser bem pontual, né, a Unicamp tem a Agência de Inovação da Unicamp, a Nova Unicamp, como porta de entrada e de conexão com o mercado em geral, com toda a sociedade em geral. Então, não só é um local de geração de parcerias, de negócios, é onde abriga o Parque Científico e Tecnológico da Unicamp, a incubadora da Unicamp, enfim. Então, é uma estrutura muito bem organizada, né, para essa finalidade, né? Então, com a linguagem, inclusive, de mercado. No caso do RIDS, nós temos também o site do RIDS Unicamp e do RIDS como um todo, que tem as informações básicas. O professor Lee lembrou bem, nós temos a realização de alguns eventos. O Campinas Innovation Week é um grande evento com diversos atores, né, inclusive a própria prefeitura, promovendo a cidade, e é interessante como um ponto de convergência, um ponto de encontro, né, um ponto de relação. E fora isso, pode nos contatar diretamente, né, porque nós estamos mais do que à disposição, seja pela Unicamp, seja pelo fórum, porque no fundo, a gente separa, mas é tudo integrado, né? Bom, pessoal, quero agradecer a presença de vocês até esse presente momento e agradecer aos nossos convidados, Dr. Gurgel, Dr. Lee. Muito obrigado por participar do nosso programa Contrato Social. Obrigado, Thomas. Eu agradeço bastante e parabenizo pelo programa e pelo trabalho que ele faz de divulgação. Obrigado, Gurgel. Obrigado, Dr. Lee. Até a próxima, pessoal. Próximo programa Contrato Social.